A gente aqui está falando sobre atividade física voltada para o público idoso. Mas o ideal é que a pessoa já faça atividade física desde muito cedo, para atrasar esse processo senil, né, de envelhecimento celular e muscular e tudo mais, sarcopenia, para poder chegar na fase idosa, né, na terceira, quarta idade, aí, que o Silvio não gosta, mas nessa época, bem, ainda ativo, né, com uma autonomia razoável, e a gente pode falar de autonomia positiva, autonomia negativa, que são alguns conceitos, mas né, com algum tipo de autonomia, né, dependendo do mínimo possível das pessoas. Sim. E falando desses que já têm assim, a sabedoria do movimento corporal, a gente pode falar também dos ex-atletas, né? Sim. E como eles lidam com a velhice, assim, porque a gente tem também uma parcela bem menor, lógico, mais representativa dos idosos que praticavam muitas atividades físicas, ou às vezes bem intensa, quando jovens, por algum motivo pararam. E hoje em dia elas têm algumas questões com isso, né? Principalmente esses que estão presos em casa, assim, presos, né? Como você vê essa questão do ex-atletas, assim, principalmente com essa... surgiu esses novos campeonatos, Masters, como você enxerga isso? Foi mal eu te interromper sem querer, mas é pra convidar. Eu ia perguntar se tem lá no Fluminense tem Polo Master também. Junto com essa pergunta dele, pra saber se vocês têm Polo Master lá também. Porque agora eu sou Master. Então, essa é uma preocupação bem menor, né? Porque normalmente o cara que é ex-atleta, ele não é professor de educação física. Então ele reproduz o que ele fez ao longo da vida dele de atleta. O que, na verdade, muitas vezes acaba ocasionando um problema, porque ele vê que a cabeça pensa, mas o corpo não executa, né? E aí você entender, eu que tenho praticado polo aquático, né, Master, vivencio isso muito, porque você tem uma possibilidade de pensar como você vai fazer, mas o corpo não executa mais. Essa prática do Master, né, ela tem que ser muito pensada porque não é mais um atleta, né, ou no máximo ele é um atleta Master. Uhum. E reconhecer essa função, reconhecer as suas limitações é a grande chave do processo. Então, você vai tentar criar um planejamento, se você vai ter uma competição Master, né? Se tem alguma coisa que você vai competir, esse planejamento é decisivo, porque senão você vai igual aquele peladeiro de final de semana, que é o pior possível. O cara tá acima do peso, vai no churrasco, bebe cerveja e joga futebol no sol. Então, assim, aí, cabelo. É quase o cara que é ex-atleta Master, né? Que é ex-atleta agora é Master. Se ele ainda vinha praticando a Maria Lenk, ela passou mal e acabou morrendo nadando na piscina do Flamengo. Uhum. Um professor conhecido meu, amigo meu, chamado Antônio Canetti, estava nadando do lado dela e ela passou mal, desmaiou na piscina nadando, com 90 e tantos anos. E era só a Maria Lenk, só. Mas ela tinha rotina, ela não foi nadar aleatoriamente. Exatamente. Ela tinha rotina. Exatamente. Ela acabou tendo um problema porque ela teria em casa, ela acabou tendo ali porque aquilo para ela era muito importante, né? Era muito decisivo, né? Ela gostava, aquilo dava a ela muita felicidade, né? Mas a prática do exercício físico para o indivíduo que já é Master, ela é uma preocupação e que vai acabar... existem campeonatos mundiais Masters que tem mais amplitude do que os campeonatos não Masters, né? Sim, e isso também é uma tendência, né? Isso é uma tendência, porque vai ter mais gente velha, mais gente querendo praticar. Então, eu acho que talvez mais uma possibilidade de mercado também, né? Para os professores de educação física. De mercado, com certeza. Pensando em que é importante reconhecer os limites, nada melhor do que um profissional de educação física para poder trabalhar em cima disso, né? Exatamente. Identificar o limite de cada um ali, de atleta. E falar de limite para um cara que é ex-atleta e que agora tá achando que é atleta Estava acostumado a passar os seus limites. Isso, né? O cara como agora é atleta Master, entender que se ele passar do limite é um pouco diferente do que ele passava do limite lá quando ele tinha 20 e poucos anos. Mas aí a hora que ele sentir aquela dorzinha na costela, né, e ficar na dúvida se é cãibra ou se é infarto, ele vai. Mas isso o Pedro sente. Isso o Pedro sente nem chegou nos 30 ainda, quer dizer, acabou de chegar. Já passei dos 30, já passei dos 30. Mas é engraçado porque assim, a gente vê, eu tenho acompanhado no judô muito o Master, e tem um pessoal que voltou e tem o Campeonato Mundial Master que é muito legal, é Open, então você se prepara, pega e vai. Uhum. Tem um pessoal que está se preparando para ir, e com uns 30 e pouco, 40 anos, 40 e pouquinhos, e estão se sentindo tão bem, e estão ficando tão em forma, que de brincadeira tem uns caras que estão lutando no sênior com o pessoal de 20 e poucos anos, e tá dando trabalho, cara, muito legal isso. E tem um pessoal, na verdade assim,
certos tipos de atividade física, você consegue atingir um pico de rendimento a partir dos 50 anos. Por exemplo, as atividades físicas de fundo, os esportes de fundo, né, as corridas, ultramaratonas, você consegue ter o seu pico de rendimento com 60, 60 e poucos anos. Isso é muito legal. Isso é bem interessante. Tem opção A também. ciência, nesse sentido, tem evoluído bastante também, né? É uma ciência nova, ele mesmo falou, começou ali por volta dos anos 60, se eu não me engano. Mas tem evoluído, assim, muito. E tem que evoluir, até porque, como a gente falou, representa um buraco no mercado, né? Que vai crescer cada vez mais. Então, é bom que a gente tenha profissionais adequados para atuar ali. E falando ainda de atleta, às vezes, o que eu percebo, talvez seja coisa de vozes da minha cabeça, né? Fazendo assim a referência a sei lá de onde. Mas que muitas vezes o que faz falta para o ex-atleta é aquela emoção da competição. Nossa. Então, muitas vezes, uma boa opção talvez seja mudar a modalidade. Objetivo. Um exemplo, um atleta, sei lá, de futebol, se aposentou, não vai mais jogar. Perfeito. Parte para um golfe. Pô. Né? E vai competir aí, sei lá, até quantos anos. Sim, sim. São esportes com uma intensidade menor, mas que Assim, ainda eu tem ia um nível chutar de a bolinha, com competitividade. certeza. Enfim. Eu não sou ex-atleta de alto nível e tal, mas assim, óbvio, os esportes de impacto, como era o judô pra mim, ou então o futebol, você não vai conseguir manter em alto rendimento, em alto nível, mas você buscar uma opção, como você falou, é o ideal. E Pra você vai ter aquela adrenalina lá em cima, manter né? o objetivo. Eu acho que o que falta pro atleta quando a gente acaba de competir, para São de os competir. picos, né? Não, é você ter uma competição, ter um foco. Porque a gente treina pra competir. A gente treina pra ganhar uma medalha, a gente treina pra ajudar o nosso time, tem aquela convivência com aquela galera que tá ali te puxando, né? Então, assim, você ter um foco, por mais que não seja aquele seu esporte, mas, pô, você muda o esporte, vai fazer uma corrida, um triatlon, algo menos lesivo. Tem Atletas todo de o lado cor- social, desculpa. atletas tem de todo o corrida lado fazem social isso, né? disso. Sim. Eles começam com 100 metros, aí vão envelhecendo, 200. passam para 200, 400, É. 800, vão chegando na prova de fundo, né? E tem todo o lado social São que o menos- Pedro tava falando disso, né? Assim, tem idoso que procura a igreja pra socializar, tem gente... Tem idoso que vai nos bailes. Olha que coisa legal. Você falou uma que é uma atividade física, ele tá na dúvida, Silvio. Não sei se chega a ser atividade física ou exercício físico. Os bailes da melhor idade. Aquele lugar... Tem que ver a periodicidade, né? Se é uma vez por semana, Vai lá pagar corre fila. o risco de ser igual o peladeiro, né? Tem velhinha que vai pra lá e fica horas dançando, as cara. dancinhas, é maneiro demais, E exatamente. tem o lado social, Tem o lado rapaz. social Troca de dentadura nessas festas, você não faz ideia do que deve ser.